Então hoje a gente vai continuar os nossos estudos, né? Vamos pegar Jeremias e Lamentações de Jeremias e depois também Ezequiel, né? Essa vai ser a continuação da nossa série. Bom, então, quem vem acompanhando, nós fizemos toda a série pós-cativeiro babilônico, né? Série bem extensa, até falei para vocês que eu ia ver quantos slides de PowerPoint aqui tinha dado a série inteira, e deu 2032 slides, quer dizer, é uma série bem extensa, estudamos todos esses livros, né? De Daniel, Ageu, Zacarias, Esther, Esas, Neemias, Malaquias, capítulo por capítulo, estudamos todos eles, né? Então, uma série bem longa, mas eu acho que muito produtiva. Agora a gente já está dominando esse período pós-cativeiro babilônico. Então, depois de toda essa série pós-cativeiro babilônico, agora nós estamos aí, já estamos no meio de outubro, né? Temos aí menos de 2 meses até o Natal. Então, eu não quero pegar uma série muito extensa. Então, eu vou pegar alguns capítulos selecionados de alguns livros selecionados. E qual é como eu fiz a escolha? Já que a gente está quente aqui, já consegue entender esse período do cativeiro babilônico bem, depois de todos esses estudos que nós tivemos, essa série longa que nós tivemos, estamos quente nisso, então eu resolvi pegar mais 3 livros bíblicos que são desse período também. O cativeiro babilônico aconteceu em 586, digamos, a partir de 586, com a queda de Jerusalém, a gente tem o período do cativeiro babilônico, né? Bom, os livros aqui, já Ageu, Zacarias, Esther, tudo isso é pós-cativeiro babilônico. Mas Jeremias também viveu nesse período. Daí tem Lamentações de Jeremias também, e tem o profeta Ezequiel, que também viveu nesse período. Então, até dezembro agora, nós vamos passar um pouquinho desses profetas, Jeremias e Ezequiel, e também do livro de Lamentações de Jeremias, aproveitando aí esse conhecimento adquirido durante toda essa série. Então vamos lá. Jeremias e Lamentações de Jeremias estão exatamente nesse período do cativeiro babilônico. Jeremias foi um profeta que viveu esse período, né? Jeremias tanto profetizou o cativeiro babilônico. Nós vamos estudar Jeremias daqui 2 semanas, tá? Daí eu vou mostrar para vocês um pouco do livro dele. Mas Jeremias é um profeta usado por Deus, é reconhecidamente usado por Deus. Inclusive, Jesus faz referência a Jeremias no Novo Testamento. Tá? O próprio Jesus cita profecias de Jeremias. Portanto, Jeremias foi um profeta usado por Deus para denunciar o pecado dessa época, para chamar o povo ao arrependimento nessa época, né? Então, Jeremias vive esse período, esse período pré-cativeiro babilônico, anunciando, chamando o povo ao arrependimento. Como o povo não se arrependeu, o castigo veio, e o cativeiro babilônico veio, e Jeremias vivenciou, foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu, né? Então, Jeremias tanto profetizou o cativeiro babilônico, quanto ele viveu na época do cativeiro babilônico. Jeremias estava em Jerusalém quando, em 586 a.C., o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, a destruiu e queimou o templo. Jeremias estava em Jerusalém, né? Quando Jerusalém foi invadida, e não só quando ela foi invadida. A gente já vai ver, no estudo de hoje, a gente vai ver a questão do sítio de Jerusalém ser sitiada. Jerusalém ficou 1 ano e meio sitiada. E nós já vamos ver o que isso significa, pessoal. Isso é terrível. E Jeremias vivenciou tudo isso.
Jeremias vivenciou esse sítio, essa cidade cercada, essa cidade sendo invadida, Jerusalém. Jeremias presenciou o templo sendo queimado. Isso deve ter sido uma dor no coração terrível. E os muros sendo quebrados, as pessoas sendo deportadas. A gente já vai ver um pouquinho, daqui 2 estudos, a gente vai ver o que aconteceu com Jeremias, né? Para onde Jeremias foi, né? Jeremias também, de certa forma, foi deportado nessa época, mas não para a Babilônia. Mas eu vou explicar isso daqui a alguns estudos. Mas então, Jeremias, essa testemunha ocular, ele presenciou tudo isso, né? Com tristeza no coração. E aí vem o livro das Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é o lamento pela destruição da cidade do templo. Algumas pessoas, vocês provavelmente já ouviram algum pastor comentar que Jeremias é chamado de o profeta chorão, é apelidado de o profeta chorão. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor daqui a alguns estudos, daqui 3, 4 estudos. Ele é apelidado de profeta chorão porque ele se lamenta por ter nascido, por causa da perseguição que ele sofreu. Isso é uma coisa, nós vamos ver isso daqui 3 estudos. Mas Lamentações de Jeremias não é esse o caso. Não é que Jeremias está não é porque ele é o profeta chorão, não é porque ele está se lamentando por ele mesmo. Não, Lamentações de Jeremias é uma lamentação pela cidade de Jerusalém. Todos os 5 capítulos são isso. É uma lamentação pelo que aconteceu com a cidade santa, o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com o povo, o que aconteceu com o templo queimado, né? Então isso é Lamentações de Jeremias. Mas o livro de Lamentações realmente foi escrito por Jeremias? Bom, tem dúvida. Por que tem dúvida? Primeiro porque o nome de Jeremias não aparece no livro. O livro de Lamentações de Jeremias são 5 capítulos, mas o nome de Jeremias não aparece em nenhum lugar. Há semelhanças e também diferenças no vocabulário entre Jeremias e Lamentações. Quando você pega o apóstolo Paulo, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, a gente observa que tem uma linguagem que se repete nas diversas cartas, porque o autor é o mesmo. Lamentações, Jeremias e Lamentações de Jeremias, esses 2 escritos bíblicos, eles têm linguagem semelhante, mas também têm linguagem um pouquinho diferente, que leva algumas pessoas a questionar se realmente foi Jeremias que escreveu Lamentações ou não, já que o nome dele não consta no livro. Talvez tenha sido escrito por uma ou mais pessoas que viveram na época da destruição de Jerusalém. O que não se tem dúvida é que foi alguém que vivenciou a destruição de Jerusalém. Foi uma testemunha ocular, foi uma pessoa que vivenciou tudo aquilo que escreveu, ou mais de uma pessoa. Isso não tem dúvida. A dúvida é, será que realmente foi Jeremias? Mas a favor da autoria de Jeremias, nós temos a tradição judaica. A tradição judaica sempre atribuiu o livro a Jeremias. E quando isso acontece, os judeus eles têm muito forte essa questão da transmissão oral, tanto a transmissão oral de pai para filho da lei, quanto também a transmissão oral de costumes e tal. Então, quando a tradição judaica afirma uma coisa, geralmente é isso mesmo, tá? E a tradição judaica sempre atribuiu esse livro a Jeremias. Então, por mais que não tenha o nome dele no livro, provavelmente foi ele mesmo que escreveu, até porque ele vivenciou isso tudo mesmo. Outra questão que vai a favor da autoria de Jeremias
é que em 2 Crônicas 35, 25, diz: Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. Josias foi um dos reis, né, de Judá. Então, não, essas lamentações, essa compôs uma lamentação, não é o livro de Lamentações de Jeremias, mas o fato de que Jeremias tinha esse hábito, pelo jeito, e já tinha composto uma lamentação sobre o rei Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias, isso se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Então, como já tem esse relato de que Jeremias já era conhecido por escrever lamentações, já tinha escrito uma lamentação sobre um dos reis de Judá, essa lamentação ficou famosa, né? Virou um livro das lamentações. Então, isso tudo pesa a favor de, provavelmente foi o próprio Jeremias, de fato, que o autor do livro. O livro, então, Lamentações de Jeremias, foi escrito em formato de canto fúnebre, em hebraico é chamado de quiná. Isso é uma métrica. Bom, esse canto fúnebre expressando o luto pela destruição da cidade do templo. Então, ele é escrito de uma forma a expressar luto. Esse sentimento de luto pelo que aconteceu com a cidade santa, com o templo agora destruído, com a cidade santa queimada, destruída, né? Então, e ele foi escrito numa métrica de poesia hebraica, uma métrica de canto fúnebre. Como é que é isso? Bom, em português a gente não tem mais muito isso, acho. Mas, por exemplo, musicalmente, quem entende um pouquinho de música aí, quando a gente tem 3 tempos, uma música de 3 tempos, o primeiro tempo é forte, o segundo e o terceiro são fracos. É forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Quando a gente tem uma música de 4 tempos, o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte e o quarto é fraco. Então você nota que tem uma métrica. Quem escreve músicas respeita essa métrica, né? De forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, né? E assim tinha uma métrica de canto fúnebre. Era como se o que tentava se reproduzir era um cortejo fúnebre levando o caixão, as pessoas caminhando. Então, era os passos das pessoas, né? E as pessoas se lamentando. E essa métrica desse funeral, ele era transmitido na poesia e no canto também. Então é bem interessante que o autor desse livro, ele não só escreveu o que ele estava sentindo, ele escreveu numa forma poética, de um canto fúnebre para expressar de fato o sentimento, né? O que significava a perda da cidade santa, a destruição da cidade santa, a destruição do templo, que era o lugar da habitação de Deus entre o seu povo, né? Então, o que isso tudo significava? Então, Lamentações de Jeremias é uma obra fabulosa, em termos de escrita, de trabalho racional por trás, de escrever um livro em forma de canto fúnebre, na métrica de um canto fúnebre, para expressar não só em palavras, mas expressar esse sentimento, de fato, de luto pelo que aconteceu a Jerusalém. O livro tem 5 poemas, são 5 capítulos, e os 5 capítulos são 5 poemas interligados e que foram escritos como acrósticos, usando o alfabeto hebraico. Acróstico é quando você pega assim, por exemplo, o meu nome, coloca o meu nome Paulo, e daí você coloca Paulo, P de pastor, A de amor, e assim vai, né? Você vai construindo. Isso é um acróstico. E os poemas foram escritos como acrósticos. De que forma? Usando o alfabeto hebraico.
cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico e na ordem do alfabeto hebraico. Então a gente tem aqui, versículo 1 começa com Aleph, versículo 2 com Bet, versículo 3 com Gimel, 4 com Dalet, 5 com Re, 6 com Vaf. E assim vai. São 22 versículos, porque o alfabeto hebraico são 22 letras. E cada versículo começa... Então vejam que ele não simplesmente escreveu um canto fúnebre na métrica de um canto fúnebre, como ainda trabalhou ainda mais nisso, começando cada versículo desse canto fúnebre com uma letra do alfabeto hebraico, né? Muito interessante. Olha o trabalho que esse homem teve, né? Para expressar isso tudo. Isso é sinal de... Quando se tira tanto tempo para uma coisa, é sinal de afeto, de carinho, sabe, de comprometimento. Você realmente quer escrever aquilo ali, você dá tempo para aquilo ali é importante para você. Vejam, então, o tempo que Jeremias tira, o tempo que Jeremias dedica para escrever isso, né? E o que está passando na cabeça dele, no coração dele, quando ele está escrevendo isso tudo também, em forma de canto fúnebre, lamentando por Jerusalém. Nas nossas Bíblias, por exemplo, na Bíblia que a gente usa na NVI, Nova Versão Internacional, não aparece isso. Mas na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é uma das versões aqui que o Sínodo das Igrejas Reformadas aprovou, a Nova Almeida Atualizada repete o original e inicia o versículo com a letra hebraica do acróstico. Vejam então aqui, ó. Aleph, versículo 1, Bet, versículo 2, Gimel, versículo 3. Então, a Nova Almeida Atualizada fez questão de deixar isso para o pessoal poder observar. Por mais que a gente não ganhe nada de aprofundamento com isso, mas é interessante você notar esse esforço e essa dedicação do escritor por trás, né? Claro que, embora não dê para reproduzir o efeito em português, o ideal seria começar o texto com A, né? Mas não dá para reproduzir isso. Começar com B. Aqui talvez desse, né? Com A. Como já solitária a cidade outrora populosa. Para começar com A seria, talvez, a cidade outrora populosa, já solitária. Mas depois já, como é que vai começar com B, né? Chora amargamente de noite. Teria que começar com B essa frase. Essa daqui teria que começar com C, por exemplo. E assim vai. Ou seja, não dá para a gente fazer isso em português, né? Isso é poesia hebraica, isso fazia sentido. E o interessante é a gente ver a dedicação do profeta, como ele escreve, né? Esse livro, né? A dedicação dele a esse livro. Os capítulos 1, 2, 4 e 5 têm 22 versículos cada, exatamente o número de letras do alfabeto hebraico, cada versículo começando com uma letra do alfabeto. E o capítulo 3 tem 66 versículos, porque cada letra tem 3 versículos. Aleph, 1, 2, 3 versículos. Bet, 4, 5 e 6, 3 versículos. Então, no capítulo 3, cada letra tem 3 versículos, e daí você tem 22 letras vezes 3, 66. Então, vocês notem, os 5 capítulos realmente são em cima do alfabeto, né? Ele escreveu 5 capítulos em cima do alfabeto. Lamentações de Jeremias, provavelmente é escrito a Deus. Eles repetiam, liam esse livro e repetiam esse livro todos os anos, e era uma forma de, não só uma vez por ano, diversas vezes por ano, eles iam no livro e eles se lamentavam pelo que tinha acontecido com... Porque daí eles foram deportados, né? Eles foram para a Babilônia, na Babilônia não tinha mais templo. Então,
diversas vezes por ano, eles liam o livro de Lamentações de Jeremias, e o livro de Lamentações de Jeremias era uma forma de prantear, chorar, prantear, se lamentar pelo que tinha acontecido com o templo. Era um momento de pedir perdão a Deus também pelo castigo, né? Porque pelo que eles tinham feito e tinha levado ao castigo da destruição de Jerusalém. E pedir também a Deus que eles pudessem voltar e reconstruir o templo. Então o livro de Lamentações de Jeremias, ele era continuamente lido, né? O problema é que depois o pastor João, quando o pastor João teve aqui, o pastor João até comentou sobre isso. O problema é que depois de 70 anos, quando o templo já estava reconstruído de novo, eles continuaram fazendo isso, né? Eles continuaram chorando porque o templo tinha sido destruído. Quando o João falou sobre tradição, tem coisas que viram tradição e as pessoas já nem se questionam mais. Então, às vezes, eles continuavam chorando pela destruição do templo quando o templo já estava reconstruído. Mas, durante 70 anos, a Lamentações de Jeremias servia para relembrar, né? Relembrar dos seus pecados, relembrar do castigo de Deus, relembrar da destruição do templo, um pedido de perdão a Deus, um pedido de volta à reconstrução do templo e uma volta à aliança com Deus. Hoje em dia, os judeus continuam usando esse livro. Os judeus leem o livro de Lamentações de Jeremias em meados de julho, lembrando as destruições do templo, tanto em 586 a.C., lá pelos babilônios, e também da destruição do templo em 70 depois de Cristo, depois de Jesus, pelos romanos. Então teve essas duas grandes destruições do templo. E hoje os judeus continuam lendo Lamentações de Jeremias, mas hoje eles já não se lamentam só por aquela, né, de 586, se lamentam também por 70 depois de Cristo. E na tradição cristã, os católicos leem parte do livro de Lamentações de Jeremias nos últimos 3 dias da Semana Santa, lembrando o peso que Jesus sentia em seu coração por Jerusalém. Lembra, na Semana Santa, o que aconteceu no primeiro dia da Semana Santa? Jesus entra em Jerusalém, Jesus vai para o templo e Jesus expulsa os vendilhões do templo. Então, o templo, vocês transformaram, né, essa casa de oração num covil de salteadores de Jesus, a questão do templo, né? E quando Jesus, na Semana Santa, Jesus sobe no monte, Jesus olha para Jerusalém e Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Tudo isso aconteceu na Semana Santa. Então, lembrando o peso que Jesus sentia em seu coração por Jerusalém. Né? E, inclusive, Jesus profetiza que o templo seria destruído de novo, profetiza essa destruição aqui, do ano 70 depois de Cristo, né? Jesus falou que não ia sobrar pedra sobre pedra do templo, e foi o que aconteceu em 70 depois de Cristo. Então, na tradição católica, e não só católica, isso acaba entrando também na igreja luterana e tal, nas igrejas mais litúrgicas, lembrar de Lamentações de Jeremias na Semana Santa, ali, lembrando dessa questão do templo e da cidade santa de Jerusalém. Vamos lembrar um pouquinho, pessoal, como é que foi a destruição, né? Porque Lamentações de Jeremias é a lamentação pela destruição dessa cidade. Vamos lembrar um pouquinho como é que foi isso. Jeremias conta como é que foi, né? Jeremias, que é uma testemunha ocular disso. Jeremias 52, 3-11 diz assim: foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu. Esse é o primeiro ponto, né? Tá claro. Isso tudo aconteceu por causa da ira de Deus. É Deus castigando o seu povo por causa dos seus pecados. A ponto, né,
a ira do Senhor a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias, que era o rei da época, rebelou-se contra o rei da Babilônia, e aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, fixem aqui 9º ano, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram campos de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Notem aqui, pessoal, quanto tempo deu isso. Aconteceu no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, e sitiaram a cidade ficou sitiada até o 11º ano. Então, o sítio, já vou explicar o que é isso, o sítio começou no 9º ano, 11º ano. A cidade ficou sitiada por cerca de 1 ano e meio antes de ser destruída. A gente olha muito para a destruição, a gente olha muito para o templo queimado, a gente olha muito para os muros destruídos, para as casas queimadas, e tudo isso, sem dúvida, foi dramático. Mas o sítio também foi dramático. O que é um sítio? Os babilônios sitiaram Jerusalém por 1 ano e meio. O que é um sítio? Peguei isso da internet aí. É um cerco e bloqueio. Além das táticas ofensivas, os babilônios também usavam o bloqueio, que é o sítio. Sítio é cercar. Eles cercavam a cidade. Então, eles usavam o bloqueio militar para impedir a entrada de suprimentos na cidade. Ou seja, eles bloqueavam a cidade. Eles cercavam a cidade por todos os lados e bloqueavam as entradas de tal forma que nada entrava. Nada entrava e nada saía da cidade. Bloqueavam todos os suprimentos da cidade. Não entrava mais comida na cidade. Não entrava mais nada para abastecer a cidade. Os babilônios construíram fortificações ao redor da cidade para impedir a entrada de mantimentos e usavam patrulhas para interceptar caravanas que tentavam entrar ou sair da cidade. Como resultado, a cidade enfrentou escassez de alimentos e água durante o cerco. O resultado é fome e carestia em tudo. No momento que eles cercavam a cidade, nada mais entrava. Ou seja, as pessoas contavam apenas com o que elas tinham dentro da cidade, com o que elas conseguiam plantar ali dentro da cidade. Mas o que era isso para uma cidade inteira? Né? Para uma população inteira de uma cidade. Então eles ficavam trancados lá dentro e nada mais entrava, não entrava mais comida. Bom, durante alguns meses a população aguentava, mas depois de alguns meses, por mais que a população racionasse alimentos, não tinha mais alimento, não tinha mais de onde tirar para alimentar, não tinha mais carne. Como é que vai produzir tanta carne assim dentro da cidade? Não tinha mais, como é que vai plantar, né, dentro da cidade? Não tem. Se pode plantar uma horta ali dentro da cidade, mas mesmo isso para tanta gente, para dividir com tanta gente, vai ter gente passando fome depois de pouco tempo. E era o que acontecia, não só com Jerusalém, isso era um hábito, né, que se fazia nas guerras da antiguidade, era muito comum os sítios, mas era assim, e o objetivo disso era justamente fazer com que a população se rendesse. Depois de alguns meses não tinha mais comida, não tinha mais água, não tinha mais nada, e então a população começava a pressionar o rei para que o rei cedesse, fizesse uma trégua e abrisse os portões da cidade, porque eles não aguentavam mais. Agora, vocês imaginem o que é ficar 1 ano e meio com a cidade sitiada. Bom, vejam um pouquinho aqui, ó. Lamentações de Jeremias 2, 11 e 12 dá essa noção. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães, onde está o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos,
e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Falta de comida total, desmaiar por falta de comida. Outra, deverão as mulheres comer seus próprios filhos, porque isso, pessoal, isso acontecia muito. Chega um momento que as pessoas estão comendo carne humana para sobreviver, né? E não só carne humana. Era muito comum nesses sítios a população começar a comer as suas próprias fezes, porque era a única coisa que tinha para comer. Era assim uma coisa degradante e terrível os sítios. Não tinha mais o que comer, então se comia carne humana, né? E também se comia às vezes até fezes. Deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Essa é a situação. Então, Jeremias vivenciou isso tudo, pessoal. Eu queria dar essa impressão para vocês, porque às vezes a gente lê a Bíblia sem emoção. A gente lê e não sabe, não consegue se colocar no lugar, não consegue imaginar o que era tudo isso. O que aconteceu com esse pessoal? O que aconteceu com Jeremias, né? 1 ano e meio de cidade sitiada, e ele passou por tudo isso e vivenciou tudo isso, vendo tudo isso acontecendo, e também o templo daí sendo queimado, por fim, cidade destruída, né? Isso é um aperto no coração. E na continuação, Jeremias, então, fala o que aconteceu, né? Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade então foi arrombada. Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a cidade do Senhor. Então, queimou a casa do Senhor, ou seja, o templo. O templo foi queimado, queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Portanto, fogo, né, queimou o templo, o palácio e as casas de Jerusalém. Não sobrou mais casa. Também entregou as chamas, queimou todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus, outra forma de falar dos babilônios, dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Jerusalém ainda tem, até hoje, resquícios, né, dessa muralha derrubada nessa época. Então, aí está o relato, e por isso as lamentações de Jeremias, né? Templo queimado, palácio queimado, casas queimadas, muros destruídos, não sobrou nada. Tanto que em outro profeta vai aparecer que tudo virou um matagal, né? Tudo foi abandonado porque o povo foi deportado para a Babilônia, e ali virou um matagal, lugar dos chacais do deserto, diz um texto bíblico, né? Jerusalém ficou completamente destruída, né? Não sobrou nada. E eu quero terminar o estudo de hoje lendo, então, o capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. Vou ler de uma forma contínua, só para vocês terem uma noção do texto. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Olha o canto fúnebre, né? O lamento. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante, porque eles tentaram fazer aliança com o Egito, né?
Eles tentaram fazer aliança com os assírios, nenhuma das alianças dos amantes. Isso é uma queixa de Deus, porque Deus disse: vocês confiaram nos outros em vez de confiar em mim. Vocês foram procurar os outros em vez de me procurar. E olha o que deu. Então, essa é a questão. De todos os seus amantes, nenhuma consola. Todos os seus amigos atraíram. O Egito não socorreu. A Assíria não socorreu. Tornaram seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações, outras nações, né? Cativeiro babilônico, foi deportado. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Não tinha mais festa, né? Não tinha mais Páscoa, não tinha mais festa dos tabernáculos, né? Em Jerusalém. Os caminhos para Sião, o Monte Santo, pranteiam, porque não tem mais ninguém para ir para as festas. Todas as suas portas, as 12 portas de Jerusalém, estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados, reconhecimento. Seus filhos foram levados ao exílio, cativeiro babilônico, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião, seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-lo. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Olha o reconhecimento. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez, ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias, ela não espera, linguagem poética, né? Sua impureza prende-se às suas saias, ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário. Os babilônios entraram dentro do santuário de Deus. Os babilônios cortaram os pilares do templo, tinham 8 metros de bronze. Os babilônios cortaram em pedaços, levaram para a Babilônia. Os babilônios entraram dentro do templo, saquearam todo o templo e levaram todas as coisas do templo para a Babilônia e colocaram na casa dos deuses da Babilônia. Então ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido, né? Ninguém podia entrar no templo de Deus. Tu as tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. A cidade falando, né? Como se a cidade, linguagem poética, como se a cidade estivesse falando. Pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolado e desfalecido o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo, suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. E de fato, é isso mesmo. Deus estava castigando, através dos babilônios, castigando o seu povo, né? É o dia do Senhor, é o dia do juízo, é o dia do castigo de Deus, né?
Agora Deus não tem misericórdia. Deus vai ter misericórdia, mas agora é dia de castigo, né, pelo povo. Depois de todas as chamadas ao arrependimento que o povo não ouviu, agora Deus se volta contra o seu povo e castiga, né? É o pai castigando o filho a quem ama. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito. Os meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Eu me rebelei contra a sua ordem. Jerusalém se rebelou contra a sua ordem, contra a sua palavra, né? Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes, meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo, e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora, a espada todos consome, e dentro dos muros impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Então, aqui, o primeiro capítulo é escrito como a própria cidade se lamentando pelo que aconteceu a ela mesma. É uma linguagem poética, a cidade lamentando o seu destino, lamentando o que lhe aconteceu. Né? O capítulo 2, 6, 4 e 5 eu vou fazer um resumo no próximo estudo, tá? Não vou pegar hoje era mais uma introdução, mas queria ler o primeiro capítulo com vocês. Próxima semana a gente vai fazer um resumo do 2, 3, 4 e 5. Então aguardem. Para terminar o estudo de hoje, só para a gente não ficar aqui nessa tristeza, o que vai vir no capítulo 3? Vou dar um gostinho para vocês. No capítulo 3 vai vir o reconhecimento do pecado e o pedido do perdão. É um dos textos famosos de Lamentações de Jeremias. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos e tu nos perdoaste. Então, essa questão que precisa ser para todos nós, pessoal. Tá? E por isso que eu coloquei no final desse estudo aqui. Era isso que a cidade precisava reconhecer, que estava sendo castigada por causa dos seus pecados. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos. Voltemos é conversão de vida. Voltemos. Vamos colocar os nossos caminhos, vamos ver o que a gente está fazendo e vamos dar meia volta, voltar ao Senhor. Uma conversão de vida. O caminho que eu estou trilhando não é o caminho que Deus me diz para trilhar. Eu estou sendo desobediente à vontade de Deus, eu estou indo contra a vontade de Deus, estou indo contra o próprio Deus, estou fazendo tudo errado, eu estou fazendo errado. E voltemos ao Senhor. Conversão de vida. Arrependimento é isso, é mudança de caminho, é mudança de atitude, é mudança de coração. Levantemos então o coração e as mãos para Deus que está nos céus, digamos: Senhor, nós pecamos e nos rebelamos e tu nos perdoaste. Ou seja, levante a mão aos céus, reconheça os teus caminhos errados, levante as mãos aos céus e diga: Senhor, eu pequei contra ti. Me perdoa. E daí, quando nós temos essa atitude de humildade, de arrependimento, daí vem outra passagem famosa de Lamentações.
21 a 26. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Sim, então Deus às vezes castiga e às vezes precisa castigar, sim, mas a vontade de Deus é sempre abençoar. E Deus é esse Pai amoroso, carinhoso, que sempre acolhe o filho, né? O filho pródigo, aquele filho que volta, que se arrepende, que percebe o seu erro, que volta ao Pai e diz: Pai, pequei, pequei contra ti. E então, esse Pai, graças ao grande amor do Senhor, não somos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre nós, grande é a sua fidelidade. E o Senhor é a porção da minha herança, né? Então, aqui está o positivo, né, de reconhecimento do pecado, de voltar para Deus e saber que em Deus nós encontramos a graça, a misericórdia e o amor, né, como um pai que se compadece dos filhos a quem é. Ficamos hoje por aqui. Não perca, então, na semana que vem a gente vai continuar. Vamos ver um resumo do capítulo 2, 3, 4 e 5, do que mais aparece aí no livro de Lamentações de Jeremias. Depois, daqui duas semanas, começamos com Jeremias, um rápido resumo desse profeta chorão. É fácil dar apelido. Vamos tentar nos colocar no lugar de Jeremias para ver que se a gente vai chamar ele de chorão, né? Então, daqui 2 semanas vamos fazer um resumo do profeta Jeremias e na continuação um resumo de Ezequiel, que também viveu nesse período aí da destruição de Jerusalém. Ezequiel vai ser um dos que vai ser levado cativo para a Babilônia.